Oi, tudo bem? Gente, qual o seu propósito de vida? Você já parou para pensar nisso? Você tem pensado nisso? Nos últimos tempos eu tenho ouvido muito, inclusive pregadores renomados que têm batido e insistido nessa tecla do propósito. Às vezes eu penso até que parece que é uma moda, né, que lança assim, agora nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre criação de filhos, aí todo mundo dispara a falar sobre aquilo. Mas não é, eu acredito que o Senhor tem direcionado essa geração de pregadores, de até palestrantes, de pessoas que mexem de alguma forma com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento humano. Eu creio que é Deus nisso, porque cada vez mais a gente encontra as pessoas perdidas, né? Pessoas que não sabem que rumo tomar na sua vida. Por isso que essas profissões como né? Psicólogos, psiquiatras, elas têm tido um romper, elas têm crescido tanto nos últimos tempos, porque as pessoas têm mesmo perdido a sua essência, né? E o propósito está completamente relacionado a isso. Queria falar um pouquinho sobre isso, porque assim, eu sempre tive muita clareza de qual era o meu propósito. Só que ao longo do período, ao longo dos anos, é claro que a gente se perde, e hoje eu consigo entender que não é se perder, é que para a gente atingir o nosso propósito, muitas vezes Deus permite que as missões mudem. Então, o que eu estou falando? Na verdade, assim, há muita confusão entre missão de vida, valores e propósito. E um está entrelaçado com o outro, porém são coisas completamente distintas. Para tentar ser mais clara, para mim, a minha visão, Carol, e com toda a vivência, experiência e conhecimento prático, técnico, empírico, por tudo que eu leio, tudo que eu estudo, e que eu vivo, missão são os tijolinhos, é o que eu falo que são os tijolinhos, que você vai construindo passo a passo, é a minha agenda diária, é aquilo que eu vou fazer para que lá na frente eu olhe e veja meu propósito está sendo cumprido. Tá claro? Já o propósito é o porquê você usa aqueles tijolinhos, por que você tem uma missão na vida. Então, o propósito é o grande, é o ápice, é onde eu quero chegar. Um exemplo prático, assim, por exemplo, a minha missão. Minha missão hoje eu tenho clareza de que é comunicar, né? Conectar pessoas, marcas, empresas, não importa, e transformar. Então, que eu brinco que é o meu método, né? Brinco não, que eu lancei realmente o C2T. Então, comunicar, conectar para transformar vidas. Então, eu uso a comunicação, que é a ferramenta que eu tenho, o dom que eu tenho para fazer essa conexão, essa integração entre as pessoas, né, para que as pessoas sejam transformadas, porque eu acredito na comunicação holística, na comunicação como um todo, que é um meio de transformar a nossa sociedade, a nossa humanidade, né? E aí, qual é o seu propósito, Carol? Dentro dessa minha missão, meu propósito é o quê? É ajudar a construção de um mundo melhor, é fazer com que as pessoas se olhem de uma maneira mais humana, de uma maneira mais amorosa, que exale esse amor de Deus, né? Que as pessoas possam construir algo juntas. Então é fazer esse elo. Eu entendo que esse é o meu propósito de vida. Qual o seu propósito? Hoje eu te pergunto isso. Eu vou deixar no blog, no Universo KG, vou deixar a descrição aqui, o endereço no vídeo, algumas perguntas para te ajudar nisso. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, se você está se culpando, se você está perdida, entenda, pode ser só uma fase. Peça ajuda para quem você acredita que pode realmente contribuir com esse processo. É um momento, é uma fase, mas pode ter certeza que aquilo que te dá alegria, que te dá esperança, que te motiva a levantar da cama todos os dias, é aí que está o seu propósito. Talvez é só a missão que está precisando dar uma ajustada aí. Quais são os tijolinhos que você tem que colocar no dia a dia? A Rainha Esther, ela sabia o propósito dela. E esse é o nosso tema de hoje. Eu não vou ler para não me alongar, mas no capítulo 8, todo o capítulo 8, a gente vê como que o propósito dela estava sendo cumprido. Então é um exemplo prático de como você ter clareza no seu propósito. Aqui diz, só vou ler um trechinho aqui, ó, no versículo 16. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Quer um legado maior que esse?
Aquela mulher, ela foi responsável por essa alegria de um povo, o livramento de um povo. E aí, mas na sequência ainda tem mais aqui, mais capítulos que contam um pouco mais. Então, ela tinha esse propósito de vida, que era ser uma guardiã do povo judeu. Qual a missão? A gente tem visto vários passos, várias tomadas de decisões ao longo do tempo. Então, eu acredito que agora, até sem perceber, eu entrei numa nova etapa da nosso Talk KG Geração de Esther, que é realmente a gente aprofundar no nosso propósito de vida. Você vem comigo? Então, passa esse vídeo para alguém que você ama, para alguém que você cuida, para alguém que você quer bem. Talvez essa pessoa só precisa reajustar as velas do barco ali, colocar Jesus dentro desse barco e realmente ter mais clareza daquilo, para aquilo que ela foi constituída na Terra, e a gente pode ajudar junto nessa missão. Um beijo, fica com Deus. Todo dia tem Talk KG Geração de Esther.